Saudações. Mas e a Venezuela? Vamos falar um pouco sobre a Venezuela. A Venezuela é um país de cerca de 900, pouco mais de 900 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho do estado do Mato Grosso, pouquinha coisa maior, com cerca de 30 milhões de habitantes. A capital é Caracas, uma cidade grande, aproximadamente 8 milhões de habitantes em sua região metropolitana, uma das maiores cidades da América do Sul. Bom, a economia venezuelana foi uma das mais ricas da América do Sul por uns 50 anos. Mas essa riqueza era ilusória. Por que ilusória? Ela se baseava na produção e na extração basicamente de petróleo, algum refino e também na exportação de bauxita, correto? Produtos primários. Era uma economia essencialmente exportadora, nem agrária exportadora. A Venezuela, desde a década de 1950, já é um dos países mais urbanos da América. Ela não tinha nem agricultura. No começo dos anos 2000, cerca de 5% da população vivia no campo. Certo? Era um país urbano, que não tinha agricultura direito e que dependia completamente da exportação de petróleo e derivados. Uma economia extremamente dependente, membro da OPEP e, portanto, na aba de influência dos Estados Unidos. Tudo muda quando Hugo Chávez, tenente-coronel do Exército, resolve mudar isso, transformar isso. Ele tenta um golpe, é preso, mas depois volta e é eleito presidente da Venezuela. E diferente da maioria dessas pessoas que tentam mudar o país, e depois, claro, é comprado pelo sistema, ele não. Ele, de fato, começou a transformar a Venezuela. Como consequência disso, a direita local, use sempre, gente, lideranças religiosas, a mídia, a imprensa, setores reacionários do Exército, tentaram dar um golpe nele. Essa tentativa de golpe está muito bem descrita num vídeo disponível aqui no YouTube chamado A Revolução Não Será Televisionada. Não a música do Will Scott, o documentário, A Revolução Não Será Televisionada. É um documentário extraordinário, disponível aqui mesmo nessa plataforma do YouTube, que eu recomendo muito que vocês leiam. Vou até dar um jeito de deixar o link dela nos comentários. É imperdível, porque mostra como funciona o reacionarismo da imprensa, a ligação desses setores com os grandes negócios, com a burguesia, e como esses setores são inerentemente golpistas na América do Sul e na América Latina, de modo geral. O que acontece é que esse golpe deu errado porque o povo foi para a rua. O golpe deu com os burros na água e o Chávez fez o que devia ter feito. Ele cancelou a concessão de TV, que eram antidemocráticas, eram golpistas, certo? Ele tomou o controle do país e, engraçado, que as pessoas nunca mencionam isso, todas as ações dele foram referendadas por plebiscito. Ele nunca foi um ditador. Nunca foi um ditador. Tudo que ele fazia antes, ele submetia a plebiscito. O próprio Maduro fez isso. E a única vez que Maduro perdeu, ele reconheceu a derrota. O problema é que os golpistas querem tudo, sem ganhar nas urnas, porque eles não ganham. Certo? Enfim. A economia da Venezuela entrou em colapso depois da morte de Chávez. Não por causa da suspeita morte de Chávez, uma onda de câncer que atingiu diversos líderes latino-americanos. Fidel Castro, o Fernandes, o marido da Cristina Fernandes, a própria Cristina, Lula, Dilma e Chávez. Alguns não resistiram ao câncer e vieram ao óbito, outros se curaram. Mas o fato foi uma epidemia. Aí você pensa, nossa, mas teoria da conspiração? Não. Dentro do transformador existe óleo. Vou só dar um exemplo. O óleo de transformador é cancerígeno em 100% dos casos. E tem um gosto do óleo comum. Então, existem muitas substâncias que dão câncer em 100% dos casos. Mesmo acrescidos à comida, em doses mínimas. Isso que a gente conhece. Então, é muito fácil para a CIA, para esses serviços que operam a mando vocês sabem quem, operar e, eliminar a liderança latino-americana por meios outros, certo? Não precisa fazer igual eles fizeram com a Marta Ríos, do Panamá. Há outros meios,
O grande irmão tem seus segredos. De toda forma, o que levou a economia venezuelana ao debate, essencialmente, foi o mesmo que levou a economia cubana ao debate. Não foi a incompetência socialista de forma nenhuma. Se o socialismo fosse incompetente, os capitalistas não precisavam ter feito o que fizeram, primeiro com Cuba e depois com a Venezuela, que é o boicote. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, os títeres, né, do chamado Oeste Coletivo, boicotaram completamente a Venezuela. Primeiro, os ingleses confiscaram o ouro venezuelano, que de repente se viu sem divisas. Certo? Confiscaram, simplesmente roubaram o ouro da Venezuela. A Inglaterra roubou o ouro da Venezuela, a cara dura. Igual esse mesmo povo já tinha roubado o ouro do Irã, e roubaram o ouro do Afeganistão, e roubaram o ouro da Rússia. São ladrões. Roubaram o ouro da Venezuela, congelaram os recursos e decretaram um bloqueio completo na forma de sanções para a economia venezuelana, que se viu impedida de comprar os itens que ela necessitava para transformar o petróleo em combustível, para continuar desenvolvendo a indústria petrolífera. Então, não foi o socialismo que destruiu a economia venezuelana e jogou ela numa espiral hiperinflacionária. Foi o capitalismo. Foi o capitalismo que destruiu a economia venezuelana, na forma de sanções e boicotes. E isso o Branquinho não fala, né? O Branquinho, ó, se cala sobre sanções e boicotes. E outra coisa, estruturalmente, embora o Chávez tenha tentado mudar, os esforços não foram suficientes. A economia venezuelana não era autossuficiente. A República Popular da Coreia é autossuficiente. Ela consegue produzir tudo que ela necessita. Importa muito pouca coisa. A Venezuela praticamente não tinha indústria que não fosse a petrolífera. A Venezuela não conseguia produzir comida, porque não se dedicou à agricultura, não se dedicou à indústria. Correto? O país ficou, então, à mercê desde sempre das importações. E essa dependência custou caro para o país e para o povo. Só recentemente, o país vem se recuperando. Por quê? Porque o efeito das sanções foi abrandado. Como assim o efeito das sanções foi abrandado? A Federação Russa, o Irã e até mesmo a China começaram a simplesmente ignorar as sanções e ajudar a indústria petrolífera venezuelana a ser novamente produtiva, a reativar as refinarias, a retomar as exportações. Então a Europa ficou sem petróleo, que já tinha boicotado o Irã, passou a boicotar a Federação. E aí? De tirar petróleo da onde? Então os Estados Unidos, próprios Estados Unidos, passaram a necessidade de mais petróleo, a Europa passou a necessidade de petróleo, e a Venezuela, aos poucos, está saindo desse regime de sanções e boicote. Por isso a economia está recuperando, aos poucos, mas está recuperando. Porque o problema nunca foi o socialismo. O problema sempre foi o capitalismo, certo? Que destruiu a economia venezuelana foi o capitalismo. Livrando-se da dependência do capitalismo monopolista financeiro, a tendência é que a Venezuela recupere o seu prestígio econômico. Atualmente, com uma população de 30 milhões, o PIB em paridade de poder de compra não chega a 200 bilhões de dólares, já foi muito maior, mas como eu disse, o capitalismo destruiu a economia venezuelana. Mas agora as chances para o futuro são cada vez melhores, tá certo? Então, eu acredito firmemente que assim que a China, a Rússia, os BRICS mais conseguirem se expandir, vão conseguir libertar a Venezuela das sanções e dos boicotes do Oeste Coletivo, a comunidade internacional capitalista financeira golpista, formada pelos Estados Unidos, o Canadá, o mundo anglo-saxão, a Europa Ocidental, a Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e Japão. O Oeste Coletivo, o mundo, certo? É o que eles chamam, como é que a imprensa chama? Comunidade internacional. Aquela que fica chocada, aquela que luta por democracia, essa. Se livrando desse povo, com a ajuda da Federação Russa, da República Islâmica do Irã, da República Popular da Coreia, a tendência é que a Venezuela volte a ser uma grande potência econômica e se desenvolva novamente. Repito, reitero, nunca foi socialismo. Inclusive a Venezuela não é socialista, certo? Os meios de produção, em sua maioria, ainda estão na propriedade do Estado, da iniciativa privada. A propriedade do Estado da economia venezuelana, percentualmente, é menor do que a da economia russa.
Então, se a Venezuela for socialista, a Rússia também é. A Venezuela ainda tem que avançar na direção do socialismo industrial, não o socialismo que exporta commodities e fica dependente dos países capitalistas. Soberania passa por ter indústria e ter agricultura forte, mas indústria e agricultura orientada para o próprio povo, para o próprio desenvolvimento local, coisa que o Brasil, por exemplo, abandonou. A agricultura brasileira serve para alimentar os porcos e o gado da China, principalmente, não para alimentar nosso povo. A nossa mineração é a mesma coisa, para tornar ricos outros países, porque em outros países que os nossos minérios serão industrializados. O nosso petróleo foi entregue de graça por Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro para estrangeiro, certo? Em troca de migalhas. As nossas refinarias idem. Nós entregamos nossas riquezas. Nós precisamos retomar nossas riquezas, porque senão nem como a Venezuela a gente será pior. Para não nos tornarmos uma Venezuela, precisamos ser soberanos, porque o mundo moderno, a ordem mundial que está para ser construída, não vai admitir nações lacaias. É soberania ou morte.